Vamos lá, pessoal. Então, vou contar o caos para vocês. Esse trabalho eu fiz na disciplina de resíduos, tá? Então, eu posso até voltar aqui um pouquinho, aqui, ó. A disciplina de resíduos, então, o professor trouxe algumas coisas muito legais, tá? Tem coisas de resíduos aqui, e ele trouxe para a gente estudar, né? Opções para o futuro do cimento. Ele traz, falando sobre, né, concretos ecoeficientes, materiais eficientes, enfim, abordou muitas coisas, né? Tudo relacionado, lógico, à construção civil, tá? Né? Avaliação de investimentos para reciclagens em centros de construções e demolições, né, em municípios brasileiros. Resumindo, trouxe a disciplina foi de resíduos, tá? Ok? Então, fiz uma breve introdução, porque essa não é o objetivo. Pessoal, estou achando que... Vamos ver. Eu acho que as fotos aqui estão pequenas. As fotos aqui não estão bonitas. Tá, eu vou passar só as fotos, tá? Vou passar só as fotos do trabalho. O trabalho eu fiz com mais dois colegas, tá? Eu fiz com com o Kesley e a Laísa. Então, disciplina de resíduos da construção civil, resíduos na Europa pós Segunda Guerra Mundial. Então, vamos lá, pessoal. Esse que é o grande barato. Como assim? A Segunda Guerra? Não! A questão da engenharia por trás. Na Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? Vou só nas fotos, tá, pessoal? Na Segunda Guerra Mundial, aí você vê, ó, você vê por essa foto aqui, já dá para você ver. Aqui, deixa eu ver. Tá. Tá aqui, ó. Não, se bem que tá com pouca, não. Enfim, essa foto aqui dá uma visão, mas eu acho que pela internet eu vou mostrar mais o que eu quero para vocês. Eu vou mostrar mais o que eu quero pela internet. Ali tem, mas não tem bem como eu quero. A qualidade da foto não está legal. Eu estou pesquisando aqui, ó. Aí, quem quiser pesquisar depois, é Alemanha, resíduos, Segunda Guerra, tá? E aí eu venho aqui em imagens. E aí agora, aqui nós vamos ter algumas coisas. Aqui a gente vai ter, eu estou vendo aqui a sequência de fotos. Tem uma... na Segunda Guerra Mundial, enquanto isso eu vou contando para vocês, tá? Enquanto eu vejo a sequência de fotos legal aqui. Então, na Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu, pessoal? Vamos pensar no cenário em si. O que aconteceu lá? Nós tivemos na Segunda Guerra Mundial as táticas utilizadas pelos alemães inicialmente e depois pelos ingleses, americanos, era aquela destruição em massa, através de bombardeiros, né? Como assim? Os caras pegavam, para vocês terem uma noção, tem até no Netflix, para quem quiser assistir, tem lá imagens da Segunda Guerra Mundial. Então, eles pegavam e simplesmente lançavam um bombardeiro de 5, 10, 15 toneladas cada avião e lançavam 400, 500 bombardeiros em cima da cidade. Ou seja, arrebentava com a cidade
inteira, né? Então, achei as fotos aqui para mostrar para vocês. Tá? A pesquisa que vocês devem fazer, para se vocês quiserem ver as fotos, pessoal, ó, essas fotos aqui, ó. Opa, aqui, ó. Aqui. Ó. Então, eles destruíram simplesmente a cidade inteira. Não deixava nada. A cidade era aniquilada. Mas era aniquilada mesmo, pessoal. Era uma coisa assim, muito louco. Então, o que aconteceu? Vamos para o pós-guerra. Ah, terminou a guerra e tal. Gerou-se um monte de resíduos. Mas um absurdo de resíduos na Alemanha inteira. Não só na Alemanha, mas como na Inglaterra, na Espanha. Mas surgiu na Alemanha por quê? Porque quem foi batendo nos outros? A Alemanha. Quem apanhou? Os alemães. Os alemães, na Segunda Guerra Mundial, pensando assim na estrutura das cidades alemãs e tudo mais, pessoal, os alemães apanharam que nem vaca quando entra na horta. Pensa uma vaca entrando na horta. Pensa a quantidade de paulada que a vaca vai levar. Exatamente assim. Apanhar e apanhar um monte. Né? Como assim, professor? As cidades foram arrasadas. Foram totalmente devastadas. Tá? Então, pelas cenas aqui, ó, embora seja preto e branco, dá para a gente ver o tamanho do estrago que eles fizeram. Olha só. Esta pesquisa que eu fiz aqui é o mito das mulheres do entulho, tá? Então, aqui a gente pode entrar, tem algumas reportagens, esta tem algumas, tá? O termo em alemão é Trümmerfrauen, tá? Trümmerfrauen, né, que são as mulheres de entulho. Então, o que acontece? Por que mulheres de entulho? Bom, nós não somos burros. Quem foi para a guerra? Na Segunda Guerra Mundial. Hoje tem mulher no exército. Naquela época tinha mulher no exército? Não. Homem. Então, pensa. E é os homens. Crianças, velhos, né? Crianças, idosos, mulheres acabavam ficando na cidade. Então, o que acontece? O mito é que as mulheres ajudaram a reconstruir, coisa e tal. Não, não é bem assim. Foi homens, né? Quais homens? Idosos foram utilizados, isso na Alemanha. Em outros países, por exemplo, a Rússia utilizou dos prisioneiros de guerra, né? A França de prisioneiros de guerra, e assim por diante. E esse pessoal trabalhou para comer. O que eles fizeram? Olha ali, nessa cena que a gente está vendo, na imagem, no canto direito superior, olha os tijolos. Estão vendo os tijolos? Então, eles foram quebrando na mão ali, separando. Opa, vamos separar. Isso aqui é um tijolinho legal, esse dá para aproveitar, esse não dá, esse dá, esse não dá. Então, e foram separando. Né? E foram separando. Ó, pegar aqui, ó, outra foto. Ó. Estão separando entulho. Ó. Estão separando entulho. Olha aqui, ó. Olha as mulheres, ó. Nessa aqui, ó. Tá fazendo o quê? Separando entulho. Ou seja, tudo que era possível separar de entulho, eles estavam separando. Por quê? Para tentar reciclar, ao máximo possível, tá? Olha só. Dá uma olhada no cenário dessa foto, pessoal. Olha o tanto de destruição. Olha essa outra foto aqui. Olha como é que ficou o resultado da cidade. Depois, porque era bombardeio, pegava fogo. Ó, aqui a foto tá ruinzinha, mas dá para a gente ver as obras, ó, as construções tudo arrebentadas, virado no saci. Olha aqui, ó. Olha só. Olha essas, ó, dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Tá? Então, ou seja, olha outra. Ou seja, e aí eu pego
e tem aquele monte de entulho, a galera vai e recupera. Ó, a galera vai e recupera. E por que é um mito? É um mito porque, se for comparar estatisticamente com o volume de entulho que nós tínhamos e a quantidade de mulheres que trabalharam, elas movimentaram, tipo, não chegaram a movimentar 20% dos entulhos, tá? Crianças participaram. Resumindo, todo mundo, a população inteira participou. Ó, olha o tamanho do cenário de destruição da reconstrução, tá? E aí, só que pensa o seguinte, vamos lá, perguntinha básica. Antes de eu colocar aqui para pesquisar, para mostrar para vocês. Eu consigo tirar madeira, consigo tirar tijolo, blá, 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 vou fazendo uma listona grandona, não vou? Um monte de coisa que eu vou tirando, né? Ó, os 7 maiores bombardeios da Segunda Guerra Mundial. Vamos dar uma olhada aqui, né? Não, Pearl Harbor, não, eu quero cidade. Ó, Dresden, é uma cidade alemã. Olha o que aconteceu com a cidade. Dá para a gente ver. Arrebentou. Não, olha só. É chocante, né? Olha só as estruturas. Não ficou quase nada em pé. Não ficou quase nada em pé. Aqui deve ser uma igreja, tá? Daí os caras não bombardeavam a igreja, né? A igreja, ó, não vamos bombardear aí, que pode dar problema, né? Olha só. E daí as pessoas da cidade, quem sobrou vivo e tal, que ajudaram na reconstrução. Olha só. O tamanho. Londres também sofreu, né? Sofreu, levou paulada para tudo quanto é lado, tá? Então, pessoal, nesse cenário, e daí? Vamos voltar aqui? Vamos voltar? Olha só, eu separo tudo que é possível, reciclei tudo que dava. E o resto que sobra? Ainda sobra um resto gigantesco. E este era o tema do trabalho que eu fiz, tá? Isso aqui é uma introdução para mostrar o resultado. Eu tenho aqui uma planilha no trabalho que eu não me lembro de cabeça, né? Todos os dados bem certinho. Mas eu tenho, como eu tenho aqui, eu não preciso lembrar de cabeça. Vamos lá, deixa eu só acessar aqui. Aqui minha tabelinha. Opa, tabelinha está aqui. Olha lá, vamos lá. Aqui. Aqui. Porque não adiantava eu chegar neste ponto do trabalho, mostrar isso aí, sem falar para vocês daquilo que me interessa. Olha só, pessoal. Isso aqui são as montanhas da Alemanha, tá? Montanhas, alguns parques. O que acontece? A Alemanha, a topografia alemã, ela é plana, tá? Não é que nem aqui em BH, né? Em Minas Gerais e tal. É plana, plana, totalmente plana. E os caras sobrou entulho, mas entulho, pensa sobrar entulho com vontade. Quanto, professor? Por exemplo, olha lá em Berlim, a montanha com elevação de 114,7 metros quadrados, tá? E ela tem 12 milhões de metros cúbicos. Isso é uma montanha de entulho, tá? Aí você vai, aqui está a relação, ó. Cada uma aí é uma montanha de entulho. Essas são as principais montanhas de entulho feitas na Segunda Guerra Mundial, lá na Alemanha. Deixa eu voltar aqui. Agora, ó, eu vou fazer o quê? Eu vou Ctrl C nesse cara, vou aqui na internet, vou colocar Tübingen lá para vocês verem as imagens. Aí, olha só. Ó, ó a montanha sendo construída. Olha só. 12 milhões. 12 milhões de
metros cúbicos de entulho. E olha o que virou hoje esse parque. Olha só, todos esses parques aqui, pessoal, tudo isso aqui é uma montanha de entulho da Segunda Guerra Mundial. Todos esses, ó, the best artificial images, né, landscapes, ou seja, as 7 melhores paisagens artificiais. Olha só. Por que paisagem artificial? Porque isso aqui é uma montanha de entulho, tá? Deixa eu mostrar. E o último para fechar, eu vou mostrar o Parque de Munique. Por que o Parque Olímpico de Munique? Simples assim. O Parque Olímpico de Munique, utilizado na Olimpíada que ocorreu em Munique, tá? Este parque foi construído, adivinha, sobre o quê? Vamos ver se vai abrir aqui uma imagem legal, bonita. Não. Ó, tá aqui, ó. Este parque inteiro foi construído sobre entulhos. Era uma região, ó, plana, totalmente plana. E eles pegaram e meteram os entulhos aqui. E vocês viram lá, eu mostrei daquela da outra, 12 milhões de metros cúbicos. Então vamos pensar o seguinte: um caminhãozinho naquela época tinha o quê? Sei lá, 6 toneladas, né? Seria 6 metros cúbicos, um caminhãozinho. Levou 12 milhões, aí você já pode ver quantos caminhãozinhos foi necessário para fazer. Então, essa parte aqui, evidentemente, é uma parte final, pessoal, que eu queria mostrar para vocês, que era uma parte, digamos assim, é sobre entulhos, tal, mas não era foco da disciplina. Mas eu acho que, como engenheiro, é algo legal. Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, desse problema de entulho, etc., que surgiu tudo o que é norma, definição, pesquisa relacionada a resíduos. Até ao final da Segunda Guerra Mundial não existia isso. Passou a existir em função desta necessidade dos volumes monstruosos, né? Pensa, uma montanha de 12 milhões de metros cúbicos de resíduo é uma montanha respeitável. Daí, pessoal, gostaram dessa parte final? É muito interessante. Eu não imaginei que essas montanhas que tinham nesses parques fossem construídas em cima de entulhos, não. Eu nunca pensei sobre isso. E interessante, né? E uma outra coisa que a gente não pensa, né, Helena, é o que ocorreu a Segunda Guerra Mundial. Ok, o país perdeu, tal. E o que ficou para trás daquela destruição absurda? Foi feito o quê? Né? A gente não pensa nisso, né? Realmente, é uma coisa assim que é interessante. Foi um estudo muito interessante, porque a gente realmente não imagina isso, não. A impressão que dá é que o negócio desaparece num passo de mágica, né? Exatamente, tipo, acabou a guerra, acabou tudo. Acabou a guerra, legal. Aí olha a cidade, tudo destruído, não tinha nenhuma em pé, tudo arrebentado. Vamos ter que reconstruir. Então vamos limpar isso aqui como? Vamos tentar reaproveitar o máximo que der de materiais para reconstruir as casas, reconstruir o que der. E o que sobrar, a gente vai fazer o quê? Pô, não tem o que fazer, então vamos fazer uma montanha lá e pôr vegetação em cima, porque a gente é um volume muito grande e não tem para onde ir, né? Alguma pergunta, pessoal? Não. Hoje a aula foi até mais tarde, né, teve um espaço de tempo maior, mas eu achei que era importante mostrar isso para vocês, em termos assim de aprendizado, em termos de cultura, né? Eu tive a ideia hoje, na verdade, senão eu tinha preparado o slide e tudo mais, mas eu tive a ideia hoje. Eu falei, poxa vida, eu vou mostrar uma coisa diferente para eles. Aí eu
Aí por isso que eu usei ali a internet para mostrar as fotos. E espero que vocês tenham gostado da disciplina de Materiais 1. A gente viu bastante coisas legais aplicadas à engenharia civil. Já vimos o que vai ser o futuro no Materiais 2. E vamos em frente, né, pessoal? Vamos em frente. Ô, Jefferson, semana que vem já é a prova, né? Como é que ficou definido? Eu não sei se você falou no começo da aula,